Messias, como Filho de Deus, e aí ele já vai começar a entrar já, né, entrando na Páscoa, né, e na sequência ele já começa a entrar, né, já o processo de sacrifício, né, o julgamento, a crucificação, entende? Então, o João capítulo 11 e 12 é esse período aí, são considerados capítulos de transição. Pastor, meio para a gente relembrar, eu botei aqui, ó, esses dois capítulos, 11 e 12, ele divide, né? Jesus ressuscitando, né, os mortos, né, que é o capítulo 11 que a gente está vendo, é onde Jesus ele ressuscita Lázaro, né? Então a gente está vendo isso. A conspiração para matar Jesus, depois que ele ressuscita Lázaro, no versículo 45 a 47, 45 a 57, existe aí uma conspiração, né, para matar Jesus. E depois entramos lá no finalzinho do capítulo 11, a gente já vai começar a ver Jesus voltando a Jerusalém próximo da Páscoa, tá? Nos dias antes da Páscoa, ou seja, Jesus aí ele já está para ser crucificado. Amém? Para ser julgado, preso e crucificado. Aí no capítulo 12, né, a unção de Betânia, a entrada triunfal, no capítulo 12, versículo de 9 a 19, a reação dos gentios, no versículo 20, o pastor está mostrando lá, do versículo 20 ao 36, e depois a reação dos judeus, no versículo 37 a do capítulo 12, versículo 37 a 50, né, que é justamente onde começa o processo, né, de prisão, julgamento e crucificação de Jesus. Então, é isso aí que a gente está vendo agora, estamos no capítulo 11, que é justamente esse capítulo de transição. O capítulo 11 está dividido da seguinte forma: a preparação para o milagre, que é do versículo 1 a 16, né, que é justamente Jesus sendo informado por Marta e Maria que Lázaro estava mal, né, e Jesus, sabendo já que Lázaro estava morto, demorou mais 2 dias até ele caminhar, né, e ir para onde eles estavam. Chegando lá, fazia 4 dias da morte de Lázaro. Depois, a chegada de Jesus, versículo 37, 17 a 36, o pastor está mostrando ali, né, seguindo do milagre em si, que foi Jesus ressuscitando Lázaro, e resultado do milagre que foi aí, né, os judeus agora sim querendo prender Jesus. Amém? Seguimos. O pastor só botou aqui de novo um mapinha, que é importante, um mapinha, né? Ó, eu estou sinalizando aqui, ó, aqui está Jerusalém, né? Aqui pertinho de Jerusalém está Betânia, onde, né, a 2,5 km, 3 quilômetros de Jerusalém está Betânia, a vila de Betânia, onde Marta e Maria e Lázaro moravam, né? E Jesus estava, né, segundo as escrituras, aqui perto, do outro lado aqui, né, do outro lado do Jordão. Então aqui esse caminhar aqui, né, até Jesus chegar aqui onde Lázaro estava, demorava mais ou menos um dia de viagem, né, para a gente mais ou menos entender. Aqui é o Rio Jordão, ó, aqui é o Rio Jordão, o pastor está mostrando ali, ó, aqui é o Rio Jordão, né? E esse trajeto do Rio Jordão, onde Jesus estava com os discípulos até Betânia, né, está mais ou menos em um dia de caminhada. Ok? Continuamos então. O pastor também puxou aqui o versículo 1, né, que fala sobre... Isso aqui eu queria ressaltar, né, para a introdução nossa, né? Para a introdução nossa, o pastor quer ressaltar que... esse ressuscitação, né, ressuscitar de Lázaro é considerado o 7º milagre do Evangelho de João, tá? Então nós estamos aí no capítulo 11 estudando, vendo, né, o 7º milagre do Evangelho de João, né? O primeiro milagre foi
no capítulo 2, o pastor está mostrando ali, ó, no capítulo 2, a transformação de água em vinho. Depois, deixa o pastor, pastor mudou um pouco aqui. Depois, no capítulo 4, a cura do oficial, né, do filho do oficial, no capítulo 4. No capítulo 5, a cura daquele paralítico lá no tanque de Betesda, né, um paralítico, vocês lembram, né, que estava 38 anos, né, que não podia andar, esperava o movimentar das águas, e Jesus chegou ali, né, e curou aquele homem depois de ele estar 38 anos. Aqui que começou a perseguição, né, por parte dos judeus a Jesus. Depois, no capítulo 6, a multiplicação de pães e peixes. No capítulo 6, Jesus andando sobre o mar. No capítulo 9, a cura de um cego de nascença. E agora, no capítulo 11, nós estamos vendo o 7º milagre de Jesus no Evangelho de João. Ele vai ressuscitar o amigo Lázaro. Amém? Glória a Deus. Ok, continuamos. Muito bem, nós paramos aí, né? Nós paramos aí no capítulo 25, no versículo 25, nós estamos vendo, para quem está entrando agora, João capítulo 11, versículo 25, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar. Meu Deus, nós oramos que tu venha com o Espírito, né? Que o Senhor venha com o Espírito sobre nós, sabedoria, Espírito Pai de revelação, acalma o nosso coração, leva-nos a esse lugar de entendimento da tua palavra, Deus, que a gente consiga ler e entender muito além daquilo que está escrito, Senhor. Nós te pedimos isso nesse tempo, nós paramos em nossas casas para ouvir a tua palavra e para saber um pouco mais do Senhor. Pai, nós te damos graça por nós estarmos estudando a tua palavra. Te damos graça por essa liberdade que ainda temos de poder estar conhecendo o Senhor. Que nossa fé possa estar, Pai, cada vez mais ancorada na tua verdade, que a nossa fé possa estar cada vez mais ancorada, Pai amado, na tua justiça, no teu ser. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí o pastor, como a gente tem aquele nosso combinado, né? De nós não ter pressa para terminar, mas nós querer se aprofundar. Então nós vamos mergulhar nesse negócio aí. Amém? Nós vamos mergulhar nessas palavras de Jesus. Vocês vão ver que o quanto a gente vai extrair, né? O quanto a gente vai extrair desse mergulho. Olha só o que Jesus, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, né? O que ele quis dizer, o que representa para nós essa verdade, que ele é a ressurreição e a vida, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Gente, isso é fantástico. É Bíblia, 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 Bíblia. Pega um caderno, um papel, vai anotando as referências bíblicas se tu puder, depois fica gravado. Mas vocês vão ver o quanto a gente vai agora assim surfar nessas ondas aí desse versículo, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Muito bem. A gente viu que esse capítulo 11 está falando do 7º milagre de Jesus. E o versículo 25, reverberando o áudio. A Bruna falou, e agora que o Reverberando. Não, reverberando aonde que pode estar reverberando o áudio? Será que meu áudio? Mas aqui não pode. Deixa eu ver. O áudio deve estar alto. Deixa o pastor pensar aqui, parei. O que pode estar acontecendo com o áudio? Deixa eu passar um minutinho, deixa eu pensar. O que pode estar acontecendo com o áudio? Parei, deixa eu só pensar.
Tá, então tu fica. Eu vou tentar. Só um minutinho, gente. Deixa eu tentar desligar esse meu negócio aqui. Mas não pode ser daqui. Deixa. Mas daqui não pode ser. Deixa eu. Vou tentar baixar esse volume. Peraí, só um minutinho. Deixa eu baixar esse volume. 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 Fechou. Vamos ver se vai melhorar, tá? Aí vocês vão botando ali. A pastora vai me dizendo aqui se melhorou o áudio. Porque não pode dar. Porque não tá ligado aqui. Deixa eu só pensar, gente. É muita tecnologia. Deixa eu ver. Aqui não pode. Tá, vamos ver, tá? Vamos ver. Vamos ver se melhora. Amém? Aí vocês vão me dando um toque aí. Tá? Ok, gente? Então vamos lá. Daí depois vocês vão escrever se o som está melhor. Então, essa é o 7º milagre. E nós estamos falando aí agora da quinta vez, né? Da quinta vez que Jesus declarou, né? O eu sou, né? Esse eu sou, Jesus, ele vem declarando aí, na verdade, em João, ele declara eu sou 7 vezes, né? 7 vezes. Essa é a quinta declaração do eu sou de Jesus. Quando ele diz, olha, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Então, voltando, né? Quando ele fala eu sou, né? Para quem ouve lá os judeus e o público dele estava ouvindo, esse eu sou, eles na hora, essa frase tá melhor? Tá baixinho. Tá. Então, essa frase o eu sou. Então, essa frase o eu sou é. Ver se melhora agora. Bom, vamos lá, vamos ver se melhora, tá, gente? Então, o eu sou, essa frase, eu sou, quem ouviu, né? Na hora, ele conecta, né? Ele conecta lá em Êxodo 3,14. Sabe, lá os judeus, quando eles ouviram, eu sou, é quando Jesus declarava, eu sou lá no hebraico, né? Eu sou, essa frase eles conectavam diretamente, né, a Êxodo 3,14, onde Deus falou para Moisés, quando Moisés perguntou para Deus, mas eu vou lá e eles vão perguntar quem te mandou, aí você disse que quem te mandou foi o eu sou. Então, esse eu sou é justamente Jesus conectando, né, ele, né, quando ele sendo o ser divino, o enviado, o mandado por Deus. Amém? Então, essa é a quinta vez, né, dessa declaração do eu sou nesse evangelho de João. E essa declaração, ela está ligada com Êxodo 3,14. O pastor escreveu ali, melhorou? O pastor escreveu ali, ó. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Tá? Então, isso é importante, porque quando ele falava, eu sou, os caras conectavam. Lá com Êxodo 3,14. E aqui de novo, Jesus pela quinta vez, em João, ele falou o eu sou. A primeira vez, o pastor separou aqui para a gente lembrar, né? A primeira vez ele disse lá em João 6, versículo 35. Olha só, ele falou, ó, eu sou o pão da vida. Né? Então, em João 6, 35, falou, eu sou o pão da vida. João 8, 18, ele diz, eu sou a luz do mundo. João 10, versículo 7, ele disse, eu sou a porta das ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. João, capítulo 11, versículo 25, ele diz, eu sou
a ressurreição e a vida. Amém? Os outros dois eu sou a gente vai ver na frente. Mas ok? Então é o quinto eu sou que Jesus falou. Pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida. E agora ele falou, né, agora ele disse que ele é a ressurreição e a vida. Então, todos esses eu sou, Jesus está conectando, né, intencionalmente com o eu sou de Êxodo 3,14. Para eles lembrar que ele é o Filho de Deus, é o que eles até então não, eles não admitiram, né, não admitiram que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Então Jesus, na sua divindade, né, ele estava ali firmando a sua divindade. Então, esses eu sou que Jesus falava, Jesus estava ali categoricamente, incisivamente, né, firmando que ele era o divino, o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Continuamos então, queridos. Vamos lá. Agora, esse eu sou, né? Olha só como a gente vai agora abrir, né, ampliar esse eu sou do capítulo 11, versículo 25. Como vai ficar? Jesus repete essa afirmação lá em 14,6, em João, capítulo 14, versículo 6, onde ele diz assim, ó, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, eu sou o caminho, a vida, Jesus repetiu lá em João 14,6. Revela uma íntima ligação de Jesus com esse propósito, a ressurreição e a vida. Então, Jesus aqui, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele está se colocando nesse lugar, sabe? Diz assim, ó, a intimidade dele com ele sendo a ressurreição e a vida, em vários aspectos, né? Tanto no aspecto físico, que é o que aconteceu com a ressurreição de Lázaro, como no aspecto espiritual, que é o que aconteceu conosco. Entende? Então Jesus, essa ressurreição e vida, né, ele falou fisicamente para Marta, dizendo, Marta, eu sou a ressurreição e vida, ou seja, a vida que há em mim vai ressuscitar o teu irmão. Amém? Só que espiritualmente ele está dizendo assim, a vida que há em mim ressuscita os mortos. Ok? Então, essa amplitude de ele ser, né, essa ressurreição em vida, amém? Então a gente vai abrir, né, vai dar uma estourada nisso e vai, olha só onde é que a gente vai entrar depois com os dizeres de Paulo e tal, como isso é profundo. O pastor colocou aqui Atos 3,15, que diz assim, ó, mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Então existe uma ligação muito íntima de Jesus com ressurreição e com vida. O pastor também botou Hebreus 7,16, que diz assim, ó, o qual se tornou sacerdote, não por cumprir leis de exigência humana, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Ele é o autor da vida. Amém? Então Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Massa, né? Eu sou pastor Célio, lá de Passo Fundo. Se o pastor Célio estiver ainda ouvindo, né, pastor? Eu sou a ressurreição e a vida. Esse Jesus é maravilhoso. Amém? Então, eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Continuamos. Em Romanos, gente, hoje vai ter muita Bíblia. O Romanos 6,5 diz assim, né? Sempre tem Bíblia, mas hoje vai ser, vocês vão ver o quão profundo é. Em Romanos 6,5 diz assim, uma vez que a nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Amém? Então, a nossa união com ele, né, se assemelhou à sua morte. A nossa ressurreição será semelhante a dele. Ou seja, assim como, o que Paulo está dizendo, assim como ele ressuscitou, nós, nos últimos dias, também ressuscitaremos. Aí entra naquele estudo da semana passada, lembra? Que a gente falou, né? Que quando a gente morre, a alma sobe, fica, né? O João 16, né? O Lucas 16, fica aguardando o grande dia da volta do Senhor, quando então os corpos serão ressuscitados, glorificados, juntarão com a alma e serão glorificados. Lembra que a gente falou
Então, assim como ele foi, assim como nós morremos na sua morte, nós ressuscitaremos na sua vida. Amém? Isso assim, olha o Paulo dizendo, Romanos 6,5. Em Gálatas 2,20 diz assim, ó, o apóstolo Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu que vive. Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Então, Paulo diz assim, olha, eu estou crucificado com Cristo. É interessante que quem acompanhou o estudo de ontem, né? A vida com Cristo, né? Aquela gente estudou a mordomia. A vida com Cristo, né? A vida com Cristo é esse se entregar, né? Integralmente a Ele, né? Viver com Cristo é esse doar-se a Ele, né? Viver com Cristo é dizer assim, a minha vida, como pode dizer, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, é permitir que Cristo faça a obra dele em nós. Entende? O que Paulo está dizendo? Eu fui crucificado com Cristo, assim não sou mais eu quem vive, né? Mas Cristo vive em mim. Ou seja, as minhas vontades, a minha maneira de viver, a minha maneira, sabe, de me relacionar com as coisas, isso ficou para trás. A partir de agora, Cristo vivendo em mim, eu me relaciono com as coisas partindo dessa visão e desse querer, desse Cristo, né, me guiando. Isso que Paulo quis dizer. Paulo, em Gálatas 2,20, diz assim, ó, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Então, Paulo, de novo, em Gálatas 2,20, ele está dizendo, gente, eu morri com Cristo, né? Agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Paulo está dizendo assim, olha, depois que eu conheci Ele, não sou mais eu que vivo, né? Mas Ele vive em mim. Amém? Gente, isso é poderosíssimo. Isso sim arrebenta com o nosso eu, arrebenta, sabe? Ele diz assim, ó, é o evangelho puro, assim. Eu não sou mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, todas as coisas que eu faço, eu faço, né, baseado debaixo, né, da soberania dele. Ele atuando em mim. Amém? Podemos dizer que a ressurreição e a vida dos cristãos, ele representa a própria ressurreição do próprio Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar? Aí o pastor agora, nós vamos estourar assim, né? Vamos abrir um estudo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Agora, o que é esse Cristo viver em mim? É o que a gente vai começar a ver a partir de agora. O que é, sabe, esse Cristo viver em mim? Quando a gente fala muito, né, eu até botei aqui, ó, uma das doutrinas mais citadas pelos escritores do Novo Testamento é esse estar em Cristo. Esse estar em Cristo. Essa união dos cristãos com Cristo. Então, o que verdadeiramente representa esse Cristo viver em mim? O que verdadeiramente muda na minha concepção de vida é esse Cristo vivendo em mim. O que muda o meu caminhar, né? Esse Cristo vivendo em mim. Então, são conhecidas duas ideias centrais, assim, né, dessa união. O pastor botou aqui, ó. A primeira é a união dos cristãos de modo místico e vital com Cristo, de modo que ele permanece nos cristãos e os cristãos nele. Então, queridos, quando que esse Cristo, né, não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim, o estar nele, né, ele sendo a vida, essa doutrina de nós estarmos ligados com ele. Então é o seguinte, Cristo habita em nós. Né? Nós somos templo do Espírito. Não, ele está em nós. Ele vive em nós. Né? A vida que vivemos não é mais nossa. Ele vive em nós. É uma verdade. Né?
essa união mística, né? Essa união que acontece com essa vida do cristão. É Cristo vivendo em nós. E segundo Jesus, ele é o representante dos cristãos mediante o Pai, especialmente em sua morte e ressurreição. Então, Cristo, né, com o processo da sua morte, ele nos representa diante do Pai. Somos unidos misticamente a Cristo. A palavra deixa claro que essa união envolve tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito. Então, quando Paulo diz, olha, não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Amém? Então, queridos, estar em Cristo é reconhecer a presença de Cristo em nós. Estar em Cristo é reverenciar a presença do Cristo em nós. Né? Estar em Cristo, porque pela palavra ele está aí no teu coração. Pela palavra ele está aí contigo. Pela palavra você é um templo, você é a habitação do Cristo. Pela palavra. Então, quando a gente peca, entristece esse que está aí conosco. Quando a gente, deixa de andar nos bons caminhos, entristece. Quando a gente entristece, porque ele está aí. Nós somos a habitação dele. Glória a Deus. Um Deus que deliberadamente aprove, né, a morar em nós. Fazer morada em nós. Amém, queridos? Então, nós somos a habitação dele. E aí, a palavra deixa claro, o pastor botou para o senhor, que essa união envolve tanto o nosso corpo como o nosso espírito. Aí, deixa eu voltar lá de novo. O nosso corpo como o nosso espírito. 1 Coríntios, dá para te escrever, anotar aí. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 a 17, que diz assim, ó. Vocês não sabem que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Paulo está dizendo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 a 17. Vocês não sabem que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar o seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Amém? Olha, Paulo está dizendo, você que se une ao Senhor, né, tem com ele uma união de espírito. Ele está dizendo, nós que nos unimos a ele, temos com ele uma união de espírito. Ele está dizendo que nosso corpo, né, é na realidade um membro, né, nós somos membros de Cristo. Quando nós aceitamos essa vida em Deus e com Deus, o nosso corpo é membro de Cristo. Nós somos membro de Cristo. Corpo e espírito. Aleluia! Palavra, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Então, queridos, por isso que, né, o cuidado do corpo, né, a alimentação, tudo isso é tudo coisa de Deus. Né? Cuidar da alimentação, sim, é tudo coisa de Deus. Né? A pessoa falou, os relacionamentos que se tem, né? Aqui é claro que já abre uma outra história. Né? Aqui, ó, 1 Coríntios 6, 15 e 17 já abre uma outra história. A seriedade, o problema que é esses relacionamentos que a gente tem, né? Que as pessoas têm extraconjugais, ou quando antes de ser casado, ou, com vários parceiros. Isso é terrível, espiritualmente falando. É terrível. A pessoa carrega uma carga espiritual terrível. E não difícil, é difícil, mas precisa ser tratado, né? Precisa ser posto no altar, precisa ser tratado. Mas esses relacionamentos, porque como Paulo está dizendo, tu vai se unir com uma prostituta, o que faz? Tu se torna um corpo com ela. Então não tem, é palavra aqui, é Bíblia. Né? Então, terrível. Tá? E agora, nós que nos unimos com o Senhor, nós nos tornamos um com Ele. Glória a Deus. Vamos para a próxima slide. Estar em Cristo, o pastor até botou mais um versículo. Romanos 8, capítulo 9 e 11.
que representa esse estar com Cristo? Capítulo Romanos 8, versículo 9 e 11 diz assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Então, o Espírito que habita em nós, esse Espírito de Deus, esse Espírito que está, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, esse mesmo Espírito nos ressuscita. Esse mesmo Espírito que nos dá vida. Esse mesmo Espírito, entende? Que nos tira do lugar de morte, nos leva para um lugar de vida e nos dará vida nos últimos dias. Amém? Então, Paulo de novo, Romanos 8, 9 a 11. Ele está dizendo, né? Aí ele fala, o Paulo fala algo interessante, né? Se de fato, no início ali, o capítulo versículo 2, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, né? Então precisa, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Né? Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Amém? Então isso é o que o Espírito, né, de Deus faz em nós. Nos declara vida, vivos, sendo antes mortos pelos pecados. Glória a Deus. Deixa eu continuar para nós elucidar mais um pouco. Vamos ver o que tem na frente. Estar em Cristo, essa união é a fonte da nossa vida espiritual. Cristo, ela é a fonte da nossa vida espiritual. É a união, nós e Cristo. É a base. Estar com Cristo, desejar Cristo, querer Jesus, querer Cristo. É a base da nossa união, sabe? É a base da nossa vida espiritual. E olha só o que eu escrevi aqui. E resultará, por fim, na ressurreição e glorificação do nosso corpo. Então, até a gente ser chamado por Cristo, é necessário que nós mantemos, sabe, vivos, né? Essa conexão, esse fluir dessa vida espiritual, esse Espírito que habita em nós vivo, né? É necessário nós mantermos vivo esse Espírito que está em nós, né? Através dessa união que nós temos com Cristo. Aí o pastor botou a Bíblia aqui, ó, Colossenses 3, versículo 3 a 4, que diz assim, Colossenses 3, versículo 3 a 4. Pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for revelada ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Amém? Então, olha esse Jesus que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, essa vida está em nós. E essa vida em nós, quando for revelado nos últimos dias, para o mundo inteiro, nós participaremos da sua glória. Por causa de quem? Quem vai testemunhar, né? Esse Cristo em nós? O próprio Espírito. O próprio Cristo vive em nós. Ele, sabe, nos ativará, ele testemunhará a nosso respeito, né? Aquele testemunho público, né? De que nós somos salvos e aí a gente subirá para a eternidade com ele. Então esse é o Deus da vida, que habita em nós desde o momento que nós decidimos, né? Que ele nos chamou, nós ouvimos e nós estamos caminhando nesse lugar, né? Nesse lugar de relacionamento com o Senhor. Amém? Continuamos. Relacionamento com o Senhor. Então, ele é vida. E essa união é a fonte da nossa vida espiritual, conforme o pastor botou. Glória a Deus. Olha só agora, gente. Por meio dessa união, que eu botei aí, tá? Acompanha ali que o pastor botou na... O som tá baixo? Vou tentar aumentar o som.
Vamos ver. Ó, vou tentar aumentar o som, vocês vão me falando aí. Tá? Amém? Glória a Deus. Vamos aumentar o som, tá? E vocês vão me dando um ok aí se tá bom. Ok? Beleza. Continuamos então, tá? Depois vocês escrevem aí se o som ficou ruim. Por meio dessa união, né? O estar em Cristo, né? Por meio dessa união, estar em Cristo. Olha só, né? Olha só, né? O que acontece conosco. Preste atenção. 1. Nós somos libertos do domínio do pecado sobre nossa vida. O que faz esse estar com Cristo? Né? O que faz esse estar com Cristo? Somos libertos do domínio do pecado de nossas vidas. Ah, pastor, eu não consigo me livrar. Fique com Cristo. Ande com Cristo. Caminhe com Cristo. Queira Cristo. Mergulhe em Cristo. Porque pela palavra, esse estar com Cristo nos liberta do domínio do pecado. Ah, pastor, palavra. Romanos 6, versículo 3 a 11. Anota aí. Ah, eu quero ser liberto do pecado, pastor. Esse pecado aqui que está me tormentando, não larga, não me larga. Esse velho homem que sabe nadar, eu me batizei, mas ele sabe nadar. Eu descobri que o velho homem sabia nadar, pastor. Eu batizei, mas danado. Então tá aí. Receita para você que quer ser liberto, né? Você que quer ser liberto do pecado. Receita é Romanos 3:11, 6 vezes ao dia. Liberte-os do domínio do pecado. Romanos 3:11, 6 vezes ao dia. Amém? Né, Albert? Vamos lá. Glória a Deus. O que está escrito, gente? Romanos capítulo 6, versículo 3 a 11. Olha só o que Paulo escreveu. Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois, pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante a dele. Agora, olha só. Sabemos que a nossa velha natureza humana, crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravo. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Amém? Então, uma vez que morremos com Cristo, temos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivo para Deus em Cristo. Aleluia. Amém. Então, assim, a oração, né? Quando a gente, pastor sempre fala isso, né? A nossa oração, orar na palavra, né? Ah, pastor, quero orar porque tem essas coisas que eu não consigo me libertar. Ore na palavra, né? Orar na palavra. Então, anote. Se tem aquela coisa que você não consegue se libertar, é aquela coisa que você não consegue se livrar. E tudo, tá, gente? Pecado, né? Igual a Bruninha botou na aula das crianças ontem. Né? O que é pecado, né? É tudo que fofocar, inveja, falar mal dos outros, avareza, coração, tudo que desagrada a Deus, tudo. Dá, né? Tudo. Entende? Às vezes a gente, né? Falta de perdão, tudo é tudo. Bota tudo no pacote, assim, não consigo. Cada um tem uma luta. Eu não consigo, Deus. Então, ora, Romanos 6, né? 3:11. E Senhor,
A minha velha natureza foi crucificada com o Senhor. Eu era aquele lá. Agora, contigo, eu sou uma nova criatura. O pecado, ele não tem mais poder sobre a minha vida. Entende? Faz essa oração. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Né? E eu não sou mais escravo dele. E vai orando. Mas amanhã eu caí de novo. Continua orando. A insistência na oração, sabe? A insistência, você, com certeza, não tem dúvida nenhuma, entende? Que o processo ele vai ser menos recorrente, daqui a pouco ele acaba. E deu para a bola. E isso vai ser para a tua vida pastor, quer parar de beber, quer para fumar, quer para não sei o que, entendeu? Amém? Ora na palavra, tá? Ora na palavra. A palavra tem poder. A palavra, ela tem, glória a Deus, para a gente ser liberto dessas coisas. Amém? Continuamos. Vamos ver se o pastor botou mais alguma referência bíblica ali. Deixa eu ver se eu botei mais alguma aqui. Não. Gálatas, botei outra. Gálatas 5:24, que diz assim, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as suas paixões e os desejos da sua natureza humana. Então, paixão e desejo da natureza humana crucificada com Cristo, né? Amém? Eu acho que está claro, né? Não preciso o pastor falar muito. Gálatas 5:24. Pastor, tem aquelas coisas que, cara, larga, não, seja leve, né? Às vezes a gente carrega muita coisinha aí, não vale a pena, né? É muito pesado, às vezes a gente, às vezes a gente carrega coisa assim para, às vezes a gente foi tão humilhado na nossa infância e massacrado, passou vergonha, e quando a gente às vezes cresce, quer, né, de uma certa forma carrega aquilo lá de querer se mostrar, de querer aparecer, de querer provar para as outras, e aquilo acaba sendo um fardo na nossa vida, né? Não precisa, queridos. Você em Cristo, você é completo. Cristo te ama, não precisa mais ninguém, sabe? Cristo te aceita, Cristo te ama, Cristo, entendeu? Ok? Ou seja, as paixões e desejos da natureza humana, crucifica tudo, né? Enterra tudo com Cristo, né? Para que você possa ressuscitar realmente essa pessoa livre, né? Solta, feliz. Amém? Continuamos. 2. Nos capacita e impele a realizar as boas obras. Então a primeira foi, o pastor botou ali embaixo ali, está bem pequenininho só para me lembrar. A primeira foi, somos libertos do domínio do pecado. E a segunda agora, nos capacita e nos impele a realizar as boas obras. Então, o Espírito de Deus em mim, o que ele faz? Ele me capacita e me impele a realizar as boas obras. Pastor, eu estou numa igreja, mas não tenho... não tem vontade de ajudar, não tem um coração ainda preso, então tu pode até estar indo na igreja, né? Como Paulo disse, olha, se é que ele habita em ti, né? Pode até estar indo, pode até estar participando, mas se a necessidade do outro, a dor do outro, o sofrimento do outro, ela não aflige o teu coração e a tua alma, é porque você falta alguma coisa aí, entende? Porque pela palavra, esse estar, ele estando em você, você é capacitado e impelido a fazer a obra. Amém? A fazer a obra, tá? As boas obras. Glória a Deus. Palavra. João, capítulo 15, versículo 1-8. Né? Diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza mais frutos, obras, né? Frutos, obras. Pois já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir fruto, a menos que permaneçam em mim. Sim, ele falou, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para ser queimados. Mas se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem maus frutos, trazem grande glória, muitos frutos,
trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que vocês são meus discípulos de verdade. Amém? Claríssimo, né? Jesus está... claríssimo. Eu tenho o Espírito em mim, eu estou na igreja, eu participo de Cristo, eu estou no corpo, mas eu não produzo nada, eu não produzo frutos de justiça, eu continuo sendo... Querido, continua a tua caminhada, não para, não desanima, não volta para a bebedeira, mas precisa, né? Mergulhar mais, né? Precisa orar mais, precisa buscar mais, pede a Deus, assim, dá mais fé, dá mais sede, dá mais, né? Eu preciso, entendeu? Continua na caminhada, não para, mas precisamos caminhar mais, amém? Todos nós precisamos caminhar mais, um pouco mais, outro pouco menos, mas pela palavra, as pessoas precisam olhar, nos olhar e ver assim, sabe? Eu vejo algo diferente em você, né? O que eu quero comer daquilo que está comendo. Eu quero beber. Ou eu quero ser igual a ti. Eu vejo tanta paz. O mundo está pegando fogo aqui. Todo mundo, e tu está na paz. Cara, eu confio em Cristo. Eu sei que o Senhor está habitando no meu coração. O Senhor habita na minha casa. O Senhor habita na minha vida. Entende? Eu carrego Ele. Eu sou um templo dele. Ele está em mim. Né? Então essa paz é porque o meu Senhor está em paz. É porque Ele tem o melhor para mim. E entrar nesse lugar. Né? Desse lugar. Amém? De confiança total e plena nele. Glória a Deus. E aí, produzir frutos. O estar nele faz com que nós sejamos capacitados, né, a produzir frutos. Terceiro, mostra o seu próprio poder por seu intermédio. Então, primeiro, somos libertos do domínio do pecado. Segundo, nos capacita e nos impele a realizar as obras. E terceiro, mostra o seu próprio poder por seu intermédio. Né? Então, o que é isso? Jesus mostrando o poder dele através de quem? De você. Bíblia, pastor. Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 3 a 6. Quer anotar aí? Anota. Depois tem a semana toda, até terça-feira que vem, para você meditar, pegar, riscar, né? Pega cada palavrinha, medita. Cara, é fantástico. Fantástico demais. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 a 6, diz assim, apóstolo Paulo. Eu lhes darei todas as provas que desejarem, de que Cristo fala por meu intermédio. Olha o que ele está falando, né? Já pensou? Cara, eu sou homem de Deus. Pode falar, eu estou dizendo, não faz isso. Não, eu sou uma mulher de Deus. Entende? Não, mas fala que mas tem que ser, né? Tem muita gente que fala que é Deus, mas, né? Eu sou de Deus, né? Entendeu? Olha o que o Paulo diz. Eu lhes darei todas as provas que desejarem de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, ao contrário, ele é poderoso entre vocês. Embora ele tenha sido crucificado em fraqueza, ele agora vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos, como Cristo foi. Mas quando tratarmos com vocês, estaremos vivos com ele e teremos o poder de Deus. Oh, aleluia! Poder de Deus. Examine a si mesmo. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Minha expectativa é que, uma vez que se examinarem, reconheçam que não fomos reprovados. Amém? Ou seja, Cristo em nós, né? A esperança da glória, né? É assim, né? Esperança da glória? Entende? Cristo em nós, ou seja, ele está em nós, o poder dele opera através de nós. Pastor, por que não opera tanto como operava antes? Porque falta nós estarmos mais nele. É verdade. Falta nós mergulhar mais nele. Falta. Se nós mergulhar, se você decidir assim, ó, deliberadamente agora, diz, ó, Senhor, eu vou a partir de agora me entregar de corpo e alma ao Senhor, para ser guiado por ti. Tu vai ver o que a tua vida vai transformar. Tu vai ver. Pai, eu vou orar agora, assim, eu vou começar a orar, sabe? Se eu oro 2 horas por dia, eu vou começar a orar 4, eu vou levantar na madrugada, eu vou fazer jejum, eu vou mergulhar, eu vou buscar. Tu vai ver o que o Senhor vai começar a revelar, o que o Senhor vai derramar na tua vida. É fantástico, gente. É fantástico, porque ele opera em nós, é só nós ativar. Agora, existem chaves, né, para ativar esse espírito que opera em nós.
O que é? É devoção, é intimidade, é oração, é leitura da palavra. Ele está aqui. Agora precisa ser alimentado, né? Ele precisa ser, como o pastor pregou esses dias na igreja, né? Ele precisa ser acordado. Senhor, Jesus, vamos lá, eu confio no Senhor, eu estou com o Senhor, o que eu faço? Sabe, conversar, relacionar, né? Ter intimidade. Amém? Glória a Deus. Ou seja, vamos lá, o que mais que o pastor botou ali? Já li isso aí, né? Minha expectativa é que vocês se examinem com esse que não fosse. Então, estamos falando aí do poder, né? Do poder de Deus operando em nós. Esse estar em Cristo. Essa união de Cristo com os cristãos é tão forte que é possível dizer que o cristão sofre porque Jesus sofre. Amém? Então, essa união, Cristo em nós, é possível dizer que nós sofremos em virtude do quê? Do Cristo está em nós. Ah, pastor, palavra, Romanos 8,17. Se somos seus filhos, nós então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Amém? Então, participar do sofrimento de Cristo é participar quando você vê que nesse frio que nós estamos passando aqui, tem gente que não tem onde dormir. Participar do sofrimento de Cristo é você saber que agora nós estamos na nossa casa quentinho, mas tem gente que está dormindo na marquise, né? Tem gente que está dormindo, tem crianças que estão dormindo com as suas casebres, que tem uma diferença nas paredes, que o vento passa de um lado para o outro, assim, que é saber que as crianças, muitas estão dormindo sem ter uma comidinha, sem ter uma sopinha quente. E a gente, sabe, lembrar, orar e ajudar. Né? Ou seja, participar, né? Saber, pastor, mas isso aí, não, eu acho que Jesus não se preocupa com isso não, porque, olha, então se não fosse isso, ele não dizia assim, né, aquela onde ele passa, né, Senhor, onde que nós te vimos com fome, te vimos com frio, te vimos com, eles são, toda vez que você, né, foi visitar um doente, toda vez que você foi alimentar um que estava com fome, toda vez que você foi vestir um que estava com frio, toda vez que você foi visitar um que estava preso, é a mim que você estava fazendo. Entendeu? É lógico, é Bíblia. É a mim que você está fazendo. Então, ou seja, né, o sofrimento alheio, mas está aquele que estão em Cristo tem, né, no seu coração, sabe? Essa ânsia, vontade. Aquele que não pode, ora. E aquele que pode, ajuda. Né? Ajuda. Amém? E isso a pastora está dizendo que aqui? Dos nossos sofrimentos também, não só pelos outros, mas também como os nossos, né? Que nós sofremos, porque Cristo também sofreu. Né? Então, se de fato fazemos sofrimento, se somos seus filhos, então somos co-herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Essa união faz com que a gente também sofra porque ele sofreu. Amém. Fechou, gente? Vamos lá para o próximo? O segundo é referência bíblica. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Pois, quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Amém? Ou seja, né, quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. É esse estar ligado com Cristo. Aquele que está ligado com Cristo, né, participa sim, né, desse coração misericordioso de Cristo para com a humanidade. Né? Então, aquele que está ligado com Cristo, conectado, aquele que está em Cristo, a evidência. Pastor, eu estou em Cristo. Amém. Apresenta essas evidências. Então vamos orar, continuar, está caminhando, não para. Mas vamos, porque aquele que está em Cristo, né? Pastor, eu estou em Cristo, mas não quero sofrer. Não, faz parte. Isso que está falando, né? Então, isso que a pastora está falando aqui. Então, eu estou em Cristo, mas não quero sofrer. Eu estou em Cristo, não, mas como é que eu sofro se eu estou em Cristo? Não, você está em Cristo, faz parte, o sofrimento faz parte, né? Faz parte, ou seja, mas em Cristo suportar o sofrimento. Amém? Lembrando, né, que o sofrimento traz peso e glória, né? Entende? O estar em Cristo,
né? O estar em Cristo são evidências, né? O que a gente está falando são evidências desse estar em Cristo, né? São evidências, ou seja, as nossas atitudes diante das situações que nos são apresentadas. Amém? Esse é estar em Cristo. Ou seja, participar desse sofrimento com Cristo. Deixa eu ver se o pastor botou mais alguma referência bíblica. Mais uma, tem Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Eu quero sofrer com ele, participando da sua morte. Amém? Então, estar é sofrer com Cristo. Então, esse evangelho, né? Evangelho de triunfalista, né? Esse evangelho que não prega dor, esse evangelho que não prega sofrimento, esse evangelho que te tranca em quatro paredes e faz com que tu viva a tua vidinha, né? Miserável e não se importando com os outros, isso é diabólico, isso não é de Deus, isso é antibíblico. Cristo está aí, o mundo está aí fora, as pessoas estão indo para o inferno e nós precisamos sim, sabe, levantar e falar do amor de Cristo. Se é que ele habita em nós, nós temos que sim, que falar do amor dele, pregar o amor dele, pregar que ele é vivo, se posicionar em Cristo, né? Se posicionar e saber que tem sofrimento sim, tem sofrimento, tem morte, tem briga, tem separação, tem pneu furado, tem desemprego. Tem sim, mas em todas as coisas, né? Sou mais que vencedor. Em todas as coisas ele guarda, todas as coisas ele está em nós. No bem ou nas dificuldades, ele está em nós. Amém? Uma coisa é passar as dificuldades sem ele, outra coisa é passar as dificuldades com ele. Glória a Deus, tudo que ele ensinou a gente é saber, ele está no barco conosco. Glória a Deus. Então nós precisamos sim aprender que sofremos, sim, mas ele não nos abandona. Continuamos então? Deixa o pastor ver se tem mais alguma referência bíblica aí. Filipenses 3,10, vamos ver. Não. Trata-se de nós, como o povo de Deus, suportar as adversidades que nos são apresentadas. Sofrer com elas, assim como Jesus sofre ao ver as dificuldades do seu povo. Amém? Isso. Sofre. Jesus, nós vamos ver na sequência, Jesus chorou. Jesus viu lá a morte, viu a tristeza e Jesus chorou. Ele sentiu, né? Jesus chorou, sentiu. Então, sofrimentos fazem parte da vida, né? Da nossa vida como cristão, como filho de Deus. Glória a Deus, porque ele está em nós. Continuamos. Desse modo, há um fluir de consolo que Jesus experimenta e nós, né? Experimenta e nós também experimentamos, né? Experimenta também para os cristãos. Esse consolo está em 2 Coríntios capítulo 1. O pastor botou ali, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 a 5. Que diz assim, ó, ele nos encoraja em todas as nossas aflições. Ou seja, tem aflição, tem sofrimento, tem. Mas o que a palavra diz? 2 Coríntios 1, 4 e 5. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos fazer o quê? Encorajar aos outros quando eles passarem por aflição. Pois, quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Amém? Olha a palavra, né? Pois nós somos encorajados por Deus, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Anota depois que estuda, medita. Nós somos encorajados por Deus nas nossas aflições, para quê? Né? Para que esse encorajamento que nós recebemos, né, de Deus, nós possamos fazer o quê? Encorajar os outros. Claro, está claro. Esse encorajamento, esse amor, essa força, essa vida, né? Essa ressurreição e vida que nós recebemos, nós possamos fazer o quê? Impartir aos outros, servir aos outros, ser mordomos dos outros, né? Então, gente, continuamos. Pastor, como sacrifício,
Com o sacrifício de Cristo, já deu-se no início da era vindoura e já começou-se a desfrutar em parte das bênçãos dessa era. Com isso, os que estão em Cristo podem começar a participar parcialmente dessas bênçãos. Olha só, isso aqui é legal. Com o sacrifício de Cristo na cruz, a sua ressurreição, já deu início, né, ao início da era vindoura. Ou seja, já iniciou-se a era vindoura, o novo reino, céus e terra. Ele está lá preparando o lugar para nós. Então ali já deu início, né? Quando a gente olha o Pai Nosso, que ele ensinou a nós, né, seja feita a tua vontade na terra como no céu, ou seja, já é um prenúncio, um nuance da era vindoura. Já é a brisa, né, da era vindoura. E aí, nós podemos agora já desfrutar dessa brisa, desse nuance, dessa chegada da era vindoura. Agora, como a gente está agora, nesse nosso plano terreno. Né? 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Anota ali depois para você. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz assim, ó. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou o quê? Uma nova criação. A velha vida acabou e tudo, uma nova vida teve início. Então, quando a gente está em Cristo, participando do corpo de Cristo, né? Com Cristo, nós, o que acontece? Tudo, né, que estava para trás, todo aquilo que está em Cristo, tornou uma nova criação. A vida velha acabou. E uma vida nova teve início. Ou seja, você morreu e ressuscitou, né, para uma vida nova em Cristo. Uma vida nova na família de Cristo. Uma vida nova na igreja de Cristo. Uma vida nova no aprisco, né, do bom pastor. Uma vida nova, né, com aquele que é o pão da vida. Uma vida nova com aquele que é a luz do mundo. Né? Aquele que te guarda, aquele que te tem, que te considera como a menina dos olhos. Essa é a proposta dessa vida nova. Que coisa melhor que essa? Eu não entendo o que a gente pode querer melhor que isso, né? Entendeu? É o bom pastor, a porta das ovelhas, é aquele que cuida de você quando você sai e quando você entra. É aquele que te sustenta. É aquele que te guarda no descanso. Essas são as bênçãos. É aquele que te guarda no descanso. É aquele que, né, que fala que ele cuida dos passarinhos. Não vai cuidar de ti. Aquele que sabe quantos fios de cabelo tu tens. É aquele que diz que na tempestade tu não te apavora, porque ele está ali, homem de pouca fé. Eu estou contigo, não te apavora. Me chama, me acorda, não deixa eu dormir. Né? É esse. Entende? É esse. Né? É essa vida nova. Essa vida nova. Entendeu? Que tira nós desse lugar de treva, de choro, de lamentação, de lamúria, de medo, de sofrimento, né? Traição. Minha mulher traiu, meu marido traiu. Deus, ele vem sara, ele vem cura, ele vem renova, ele vem faz de novo, ele vem nos pega pela mão assim, vamos recomeçar agora da maneira certa, porque agora eu estou habitando em você. Cara, essa é a proposta. Não existe negócio melhor do que esse, de a gente andar com esse, né, surfista da Galileia. Não tem nada melhor que isso. Vamos lá, continuamos? Hoje é 9h20, meu Deus. Gente, hoje foi, né? O pastor tá doido aí. 9h20. Gente. Mas hoje nós... tinha bastante coisa ainda, mas tudo bem. Vamos obedecer o horário. 9h20, né? E a turma não saiu dali, ficaram tudo ali, ó. Tá, então vamos lá. Terça-feira que vem a gente volta, eu marco aqui, né? Só deixa eu ver. Não, tem mais coisa. Não adianta. Só deixa eu terminar aqui, ó. Como o sacrifício da era vindoura, fala da participar parcialmente das bênçãos, né? Agora, deixa eu só terminar essa parte aqui, ó. Com uma outra referência bíblica, a gente viu 2 Coríntios 5,17. Agora a gente vai ver Gálatas 3, 26 a 29, que anota aí, né?
que fala assim, ó, essa união mística dos cristãos com Cristo é tão real, forte e verdadeira que Cristo compartilha não apenas as suas experiências, mas a sua própria identidade, de modo que o Pai olha para os cristãos como olha para o próprio Filho. Isso a gente então vê na terça-feira que vem, porque é isso que ainda vai um pouquinho mais. Glória a Deus! É assim nós encerramos mais um dia, tá vendo? Nós não saímos ainda do versículo 25. E tem mais coisa. Eu acho que vai mais uma terça-feira. Mas é isso aí. É mergulhar, né? É dar subsídio bíblico, é dar realmente versículo. Agora, se você, Deus, eu oro que você tenha verdadeiramente, sabe, pegue um versículo, dessa citação, 2 por dia, né? Abre a tua Bíblia, comece a anotar, pegue o teu caderno. O que quer dizer isso aqui? Vai no dicionário. Mas, sabe, começa e deixa Deus te levar. Né? Deixa Deus fazer você fluir, porque estudar a palavra é isso, Deus vai abrindo, né? Deus vai, sabe? Gente, é tanta informação, é tanta coisa que Deus quer nos falar ao nosso coração, e cada vez que a gente vai estudando, cada vez que a gente vai buscando, cada lugar que a gente entra, sabe? Cada vez que a gente para na nossa mesa, né? E pega e começa a esfolhear a nossa Bíblia, e riscar, e levar para o nosso caderno, e botar um sonzinho lá, e ficar meditando, né? Ficar orando a Deus. Isso cria em nós uma musculatura espiritual. Amém? O pastor só está falando tudo isso, fazendo tudo isso, é para que você tenha tanta segurança no Senhor, para que você tenha tanta fé no Senhor, para que você conheça verdadeiramente esse Senhor a qual nós servimos, né? A qual nos chamou, a qual nós somos entregues a Ele. Amém? Queridos, Deus te abençoe em nome de Jesus, né? Eu oro que tenham todos aí uma boa noite, sejam todos aí, né? Cheios de vida, cheios de amor, que tenham aí o resto de semana abençoado pelo Senhor, né? E pegue essa vida, e que essa vida que ele falou que é a ressurreição e a vida, possa verdadeiramente, né, ser gerado no coração de cada um, né? É o que eu peço, em nome de Jesus. Boa noite e até terça-feira que vem, na continuação desse estudo de João, capítulo 11, versículo 25, falando sobre ressurreição e a vida. Amém? Deus abençoe, queridos.